Bom dia, paz, irmãos. Bom dia, Deus os abençoe. Na mensagem de hoje do nosso Bom Dia com a Palavra aqui pela Rádio Super 100,5, sempre inspirando vocês, eu vou ler aqui a segunda carta de Pedro, 2 Pedro, capítulo 5, versos 8 e 9. 2 Pedro 5, 8 e 9. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Meus irmãos, a Bíblia nos alerta, ela nos informa, chama a nossa atenção, diz que é para ficarmos alertas em relação à presença do nosso inimigo espiritual, que é o diabo, que não quer nosso bem não, quer nos destruir, quer arrasar com a gente. E a palavra diz, sede sóbrios e vigilantes. É o que lembra Pedro aqui na carta, na sua segunda carta. Ele está sempre ao redor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Enquanto nós vivemos cada dia, cada momento de nossas vidas, cada situação de nossas vidas, em todo o tempo a gente tem que procurar enxergar a possibilidade de sermos tragados pelo inimigo, devorados pelo inimigo. Enquanto vivemos, a gente não pode fazer de conta que o diabo não existe. Porque tem gente fazendo de conta que o diabo não existe. Sabe que ele existe, sabe do seu poder maligno, mas faz de conta que ele não existe, tentando ignorar os grandes perigos de uma vida espiritual desleixada, vivida de qualquer forma. O diabo, ele não tira férias, meus irmãos. Não, ele não tira férias. Nós não podemos viver fazendo de conta que não existe um perigo real ao nosso redor. Em circunstâncias, em situações, em palavras que ouvimos, em tudo isso, o nosso inimigo, que é tão sutil, sorrateiro, está trabalhando, tentando nos prejudicar, nos atrapalhar, nos destruir. Mas nós também não podemos ignorar que ele existe, mas também não devemos viver com medo dele não, viu, meus irmãos? Não, de forma alguma. A gente não pode ficar paralisado de medo diante dele, diante das suas ações, diante das suas armadilhas, diante das palavras que são proferidas pelo inimigo através de outras pessoas. A gente também não tem que ficar com medinho disso não, afinal de contas, nós temos Deus, somos cheios do Espírito Santo de Deus, devemos ser cheios de autoridade para enfrentá-lo e para fazê-lo se calar. Se alguém tem que ter medo nessa história aqui, não somos nós, porque nós servimos ao Deus Altíssimo. Mas não ignore o potencial destrutivo dos nossos inimigos, do nosso inimigo espiritual. Nós devemos viver na dependência de Deus, na dependência do poder de Deus, para resistir ao diabo firmemente, de forma firme, mas sempre firmados na fé. Seja cuidadoso, esteja alerta. Esta palavra de hoje, essa mensagem de hoje é um toque de despertar que todos nós necessitamos todas as manhãs de nossas vidas. Fique atento, resista ao diabo, fique firme na fé. O diabo é sutil, é enganoso, dissimulado. Se utiliza de mentiras, de uma teia de mentiras, para nos agarrar e nos destruir. Precisamos ter cuidado. Não podemos deixar de discernir as coisas espirituais. E como é que a gente consegue fazer isso? Discernir o que é armadilha, o que não é, o que é verdade, o que procede de Deus e o que não procede de Deus. Ouvindo as advertências de Deus através da sua palavra. Através da palavra dele nós aprendemos a discernir, aprendemos como agir diante dos ataques do inimigo, diante do perigo que está tão próximo, está ao derredor, diz a palavra. A verdade de Deus é a melhor proteção contra as mentiras de Satanás. E como é que se conhece as verdades de Deus? Lendo a palavra dele, para saber se proteger, para saber agir em combate contra o nosso inimigo espiritual, conheça a verdade de Deus revelada através da sua palavra. Esteja alerta,
vigilante, não vacile, não descuide. Ainda na segunda carta de Pedro, capítulo 5, verso 6, diz: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Portanto, esteja alerta, vigilante, mas não viva com medo, porque o Deus Todo-Poderoso tem cuidado de você. Amém? Siga de forma correta, esteja sempre atento, sempre alerta, procure conhecer a verdade. Para combater as mentiras, conheça cada vez mais a verdade. Essa é a nossa melhor proteção para os dias que vivemos, para tantas mentiras que são lançadas nos dias de hoje, mentiras disfarçadas de boas mensagens, mentiras disfarçadas de verdades, mas que não são, parecem, mas não são, têm aparência, mas não são. Cuidado! Examine as Escrituras, conheça a verdade do Senhor contida na sua palavra, para que você esteja sempre alerta à presença do nosso inimigo espiritual, ou diabo. Sedes sóbrio e vigilante. É o alerta para esta manhã. É a nossa mensagem para este dia. Pai querido e soberano Deus, em nome de Jesus nós te pedimos. Ajude-nos a enfrentar os dias que vivemos. Ajude-nos, Pai, a nos preparar para o que está por vir, para combater as mentiras, para não sermos levados pelas mentiras utilizadas por Satanás para nos destruir. Ajude-nos, Pai, a apurar melhor, a filtrar melhor o que ouvimos, a reter somente o que é bom, somente o que é justo, somente o que é verdade, somente o que o agrada de verdade, Pai, em nome de Jesus. Que sejamos sóbrios para a glória do Senhor, que sejamos vigilantes, que estejamos alertas para a glória do Senhor. Protege, guarda o teu povo, Pai, eu te peço em nome de Jesus. Faça de cada um de seus filhos e servos soldados prontos, preparados, corajosos, valentes, em nome de Jesus. Amém.